Então, o outro tema para hoje é precisamente sobre os alunos e os docentes migrantes. Que contributos, mas também que necessidades é que eles têm quando chegam a um país que não é o seu de origem? Então, eu dizia ainda há pouco que a FENPROF está no Comitê Sindical Europeu de Educação e no ano 23-24, no ano letivo 23-24, nós integramos um projeto que era mesmo sobre os alunos e os docentes migrantes. E como é que nós, e que vai ao encontro precisamente daquilo que a Cátia questionava, e como é que nós também, sindicatos, podemos ajudar os colegas a integrarem, a incluírem melhor e de forma mais positiva os alunos e os docentes que chegam aos nossos países. Nós, este cartaz foi um cartaz que a FENPROF, no ano letivo 24-25, no início do ano, enviámos para todas as escolas do nosso país. Todas as escolas tiveram acesso a este cartaz, que nós pedíamos para ser colocado na sala de professores. Se o cartaz não chegou, ou se vocês não conhecem o cartaz, ou se nunca viram este cartaz, é porque se passou alguma coisa na comunicação, porque ele foi enviado por mail e por correio para todas as sedes dos agrupamentos e para todas as escolas. E o que é que este cartaz diz que é tão simples quanto isto? Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas. Seja qual for a condição, a situação, a necessidade, a problemática, a diferença, todos nas escolas devem ser bem-vindos. E nós aqui nas mãozinhas temos todas as etnias e nacionalidades, todas as línguas, todas as orientações sexuais. hum, eu agora não consigo assim ler tudo, tudo, tudo. Todo o tipo de famílias, ah, eh, todas as capacidades e experiências, pronto. Todas as religiões. Eu agora já não me recordo e ahm, não tenho aqui o cartaz para ver bem. Ou seja, Então, dizer que todos juntos, podemos criar um vai ambiente filmar. seguro e inclusivo. Anabela, tens o microfone ligado. Ok, obrigada. Portanto, todos nós, nas escolas, juntos, seja quem for, quem está ao nosso lado, devemos ser inclusivos e devemos criar ambientes inclusivos e seguros. E seguros. Seguro para a pessoa se sentir que pertence ali, que é valorizada, que é respeitada. E, portanto, nós, na FENPROF, também já começámos esta discussão há muito tempo. Independentemente da diferença de cada um, temos que as respeitar e esta discussão iniciou-se também já há algum tempo, porque não falando destas coisas é mais um contributo para a discriminação. Pronto, portanto, nós nesse projeto enviámos também este cartaz para todas as escolas do nosso país. Voltei ao slide que utilizei ainda há bocado. Diversidade, equidade, inclusão. Diversidade, equidade, inclusão, pertença e a nossa escola, que nós queremos que todos diferentes estão no mesmo contexto a serem respeitados. Mas eu agora queria aqui esta questão da pertença. E o sentido de pertença é a percepção que cada um de nós tem de que se é aceite, se é valorizado, se faz parte do grupo, independentemente das suas diferenças,
independentemente da sua origem, da sua nacionalidade, da sua cultura, da sua religião, da sua etnia, blá, 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 aquilo tudo que eu falei ali no cartaz, independentemente disso tudo, cada um de nós tem que sentir que pertence àquele grupo. Tem que sentir que pertence a uma família, tem que sentir que pertence a um grupo de amigos, tem que sentir que pertence à escola, tem que sentir que pertence, enquanto docente, ali naquela turma. E enquanto aluno também. Portanto, cada um de nós tem que ter este sentimento de pertença. É fundamental. E é este sentimento de pertença e a valorização de todos, a importância que cada um dá, hum, aquela partilha do Luís foi muito importante. A partilha do Luís teve a vertente do docente, que conseguiu perceber, hum, que o que aquela aluna precisava era diferente do que ele estava a propor para todos, mas também teve o outro lado, que foi a aluna, a colega, a outra aluna, ter dito muito bem, professor. Porque se essa aluna tivesse dito, não, desculpe lá, mas têm que fazer todos o mesmo, o resultado tinha sido diferente naquela altura e depois confio que o Luís iria dar a volta para que fosse de forma diferente e que todos percebessem e valorizassem a diferença daquela colega. Mas como isso não aconteceu, deu-se uma coisa que em muitas escolas não se consegue dar, que é esta diferença que está aqui. Uma escola multicultural é diferente de uma escola intercultural. Multicultural tem muitas culturas, tem muitas nacionalidades, mas cada uma está por si. A escola intercultural tem muitas culturas, tem muitas nacionalidades, mas elas interagem umas com as outras. E é aqui que se dá o respeito, a valorização de cada um dos indivíduos que pertencem a um grupo. Neste caso, à turma. Então é como se a diferença estivesse aqui. Nós temos mosaico, temos dois mosaicos aqui. Temos um mosaico que também é bonito, mas como mosaico, em que nós temos todas as diferentes cores aqui, todas as diferentes cores, mas está cada um para seu lado, foram encaixando ali, ahm, sentiram, ou melhor, está ali o seu lugar, mas eu continuo a olhar só para mim, eu continuo a ver só a minha realidade, e depois temos a conjugação de todos os mosaicos para criar este desenho lindíssimo. Eles são mosaicos os dois, mas este é multicultural, este é intercultural. E a diferença está aqui. A interculturalidade é o diálogo entre as culturas. Nesta imagem, nós temos aqui cada um destes indivíduos está a dizer bom dia na sua língua, não é? Se nós não interagirmos uns com os outros, o que está a dizer isto não vai entender que é o mesmo que isto, nem que é o mesmo que isto, nem que é o mesmo que isto, nem que é o mesmo que isto, e assim sucessivamente. Se não houver interação, se não houver partilha, se não houver troca de experiências, cada um acha que está a dizer uma coisa diferente do outro. A interculturalidade não é apagar diferenças, é trabalhar e valorizar as diferenças de cada um. Todos nós, como vimos, somos diferentes. Eu uso óculos, tenho o cabelo curto, hoje estou a usar brincos compridos. Mas o meu colega do lado pode ter cabelos compridos, pode ser louro,
seja o que for, mas eu só vou perceber que aquela pessoa é assim se conhecer, se partilhar, se interagir com ela. Eu lembro-me no liceu, eu andei aqui no Liceu de Faro. O Liceu de Faro era o liceu para os alunos que queriam prosseguir estudos. E depois tínhamos a escola comercial. Pronto. E no liceu, a determinada altura, surgiu uma rapariga, que vinha de outro país, que nós não sabíamos, e que tinha o cabelo completamente diferente, a cor do cabelo completamente diferente, e nós achávamos, mas que estranha, mas que esquisita. Até que percebemos que no país dela todos andavam assim. Portanto, se nós não interagíssemos com aquela colega, nós nunca íamos perceber e íamos sempre achar que ela era esquisita. Mas nós, para ela, é que éramos os esquisitos. Portanto, as diferenças de cada um têm que ser, tem que haver uma interação para nós percebermos o porquê das diferenças. E aqui estamos a falar de diferentes culturas. Estamos a falar de interculturalidade. Então, os alunos migrantes têm contributos. Só precisamos de lhes dar espaço e tempo para também partilharem connosco esses contributos, esses conhecimentos, essas capacidades que têm. Os alunos migrantes têm diversidade linguística, têm perspectivas culturais diferentes, têm uma resiliência e adaptabilidade, principalmente os refugiados, por exemplo. Um, e está aí a Leonor Gil do Conselho Português para os Refugiados, e também já falámos noutra sessão. Sabemos que há crianças que chegam ao nosso país com histórias de vida muito complicadas e que tiveram de fugir dos seus países, para não morrerem, não serem mortas, não serem violadas, etc. E, portanto, estes alunos migrantes têm, com a sua experiência de vida, ensinar-nos também o que é ter resiliência, o que é ter adaptabilidade quando chegam a um país completamente desconhecido. E têm as suas experiências internacionais, como é que era no seu país, o que é que se fazia perante determinada situação. Mas qual é a realidade destes alunos migrantes? Seja ele qual for, e seja em que país for, há sempre um choque cultural. Nós temos a nossa cultura portuguesa. Quando vamos para outro país viver, também estranhamos, não é? Estranhamos. Porque, epá, a comida não é feita da mesma maneira, porque os transportes são diferentes, a língua é diferente. Portanto, há sempre um choque cultural que nós temos que nos adaptar. E os nossos alunos migrantes também, não é? Pronto. Desigualdades de acesso e sucesso. Um, eu chego aqui, e falámos disso na semana passada, eu chego a Portugal, epá, e eu não conheço a língua. Portanto, à partida, eu já estou em desvantagem, o que vai comprometer também o meu sucesso. E depois há sempre, sempre, até nós conhecermos a pessoa, há sempre um preconceito implícito. Ou porque, pois, culturalmente ele é diferente, porque no país dele devem fazer desta maneira, e tudo isto só é ultrapassado com o conhecer de cada um, com o nós conhecermos cada um, e agora aqui cada aluno, ouvirmos cada aluno em relação às suas experiências de vida, conhecermos e respeitarmos e valorizarmos as diferentes culturas, e tudo isto pode ser trabalhado nas nossas salas de aula e nas nossas escolas. E deve ser trabalhado.
As necessidades que os alunos migrantes sentem. Linguísticas, já falámos, não é? É uma língua diferente, geralmente, mesmo os alunos brasileiros, a língua é a mesma, epá, mas os conceitos, os significados, muitos deles são completamente diferentes, não é? Têm necessidades académicas, porque muitas vezes o nosso sétimo, oitavo, nono, seja o que for, não corresponde ao que eles lá têm como currículo. Às vezes é mais exigente, outras vezes é menos exigente. Ah, Têm necessidades sociais e emocionais. Cheguei aqui, eu não tenho, era também o que o Luís dizia em relação àquela aluna venezuelana. Ah, não tenho grupo de amigos, não me consegui despedir dos meus e separar-me dos meus amigos de lá, do meu país de origem, e tudo isto, em termos sociais e em termos principalmente emocionais, é muito complicado de gerir. E depois também a necessidade, cultural. Adaptar-se também à cultura daqui. E eu estou a dizer adaptar-se porque é assim. Nós temos que proporcionar, e é esse o conceito de inclusão, adaptar o contexto, a escola, o ambiente, a escola, a turma, a sala de aula, a todos os alunos. Mas os alunos migrantes também têm que valorizar, também têm que respeitar, também têm que conhecer a cultura do nosso país, como é óbvio. Seja em que país for, não é por ser Portugal, seja em que país for. Eu, se vou para a França, como foram muitos, nos anos 60, 70, 50, hum, eu tive que respeitar a cultura do país para onde eu vou, fazendo respeitar a minha cultura também. Mas eu tenho que respeitar também a cultura do país que me acolhe. Os docentes migrantes também têm contributos a dar, muitos, e aqui já respondendo um bocadinho ao comentário da Cátia, porque depois as perguntas são mais concretas em relação aos sindicatos e isso eu já respondo, mas os docentes migrantes têm contributos a dar. E que devem ser aproveitados, não é? Porque é mais um recurso que nós temos. Os docentes migrantes têm práticas pedagógicas diversas. Pá, perante isto, como é que fazias lá no teu país? Como é que vocês solucionavam isto? Conhecimento de outros sistemas educativos. Olha, no meu país, pá, a avaliação era feita assim, ou assim, ou assim. Epá, dizíamos isto, fazíamos aquilo. Têm competências interculturais. Interculturais, porque eles conhecem a realidade de lá e estão a conhecer a de cá. E, portanto, intrinsecamente, eles também estão a fazer interculturalidade no, no próprio ser humano que eles são. Ou seja, a interculturalidade é eles saberem o que é que era a sua cultura lá, a sua língua, os seus valores, etc., e conjugarem também com a cultura de cá. Não viver, eu lá era assim e aqui sou uma pessoa completamente diferente. Não, isso não acontece, não é? Pronto. E têm uma coisa que nós precisamos muito nas escolas também, que é a capacidade de mediação cultural e linguística. Se nós temos um docente que vem, da Alemanha, e se temos um aluno alemão que não sabe falar português, nem os professores sabem falar alemão, o primeiro passo pode ser aproveitar este colega para fazer a mediação cultural e linguística. Tal como também devemos aproveitar os alunos que já estão há mais tempo no nosso país para fazer esta mediação com os que chegam agora.
Qual é a realidade dos docentes migrantes? É também um choque cultural, claro. É a desigualdade de acesso e de sucesso, por causa das habilitações, por causa de não poder concorrer, por causa de não ser reconhecido o seu curso, N coisas, e também o tal preconceito implícito, que é também o que fala depois aqui a Cátia mais um bocadinho na sua pergunta. E também tem as necessidades, cá está. O reconhecimento de qualificações. Neste momento, estes docentes não podendo concorrer a um grupo de recrutamento porque não há reconhecimento das suas qualificações, nós defendemos que eles devem ser integrados, devem ser contratados pelas escolas para poderem também ser um recurso para a escola. Necessitam de apoio na língua de trabalho, têm que ser criadas também turmas para os docentes aprenderem a nossa língua, os docentes migrantes, claro. A inclusão na cultura escolar. Eles podem ter uma experiência de cultura escolar completamente diferente da nossa. Eles podem ter no seu país de origem, podem ter, sei lá, os professores não terem sala de professores e, portanto, não comunicam uns com os outros. Podem ter, estar completamente isolados, sem ter contacto, por exemplo, com as direções das escolas. Portanto, tudo isto é diferente também e eles têm que se adaptar. Como a Maria José, penso que foi a Maria José que disse, não, Otília, olha, peço desculpa que agora já não me recordo, que quando chegou àquela escola, foi um bocadinho difícil de se adaptar. Porquê? Porque a cultura escolar daquela escola era diferente em relação à avaliação. Ora, quando um colega vem de outro país, de certeza que a cultura escolar também é diferente e é preciso que os que cá estão também os incluam e façam de tudo para que se sintam, como pertencentes ali à escola e àquele grupo. Tem a necessidade de rede de apoios entre colegas, cá está. Os grupos de trabalho, epá, não podem ser só para a pessoa preencher formulários. Não pode ser só para desdobrar as aprendizagens essenciais. Não, tem que ser para também nos conhecermos uns aos outros. E também necessitam de estabilidade profissional. Os. Esperem lá, que agora. Ok. Estão aqui duas perguntas para nós refletirmos e pedi aos colegas que refletissem, pensassem nas turmas que têm, nas turmas ou nos grupos que têm, seja na biblioteca, seja noutro serviço qualquer da escola. Hum, Quando pensam nos alunos que têm à vossa frente, quantas culturas diferentes estão ali representadas na turma? Quantos alunos de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, vocês têm na turma? Têm naquele grupo? E depois, pensando na nossa ação enquanto professores, quantas dessas culturas estão realmente presentes nas aprendizagens de todos os alunos? Nós incentivamos, os alunos migrantes a falarem, a dizerem as suas experiências, a relatarem como era nos seus países, o que é que podemos utilizar que o seu país de origem tem melhor do que o nosso. Fazemos isso. Quando percebemos que há uma dificuldade, tentamos ajudar, tentamos solucionar, o problema que está ali naquele aluno, que aquele aluno está a ter naquela turma. Ver a turma como um coletivo e não, aquele aluno não fala a nossa língua, portanto fica ali encostado. Aquele aluno não percebe o que eu estou a dizer porque tem uma deficiência qualquer, então fica ali encostado. Ou, pelo contrário, somos agentes ativistas dos direitos humanos, somos mediadores culturais, incluímos toda a diversidade da nossa turma, nas nossas salas de aula.
e ficava por aqui.